E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula 2 do curso de Técnica Fotográfica e agora a gente vai ver na prática como funciona essa questão da fotometria. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, se vocês estão trabalhando com modo manual, pessoal, a gente vai mexer este fotômetro do 0 ao -3 ou ao +3, fazendo como? Mexendo em ISO, diafragma ou obturador. Então essas três configurações, quando vocês mexem nelas, elas vão mexer no fotômetro de maneira igual. Se vocês alteram o ISO, vocês andam de terços no fotômetro, a velocidade da mesma forma de terços e o obturador, e o diafragma da mesma forma ali em terços. Se vocês estão trabalhando no modo AV, TV ou P, pessoal, vocês terão que fazer esse andar do fotômetro com aquele botãozinho que vocês encontram aí na linha Rebel e na Nikon, que é o botãozinho de compensação da exposição, que é o menos e mais. Para as linhas a partir da 80D e da Canon no dial de baixo, normalmente fica configurada essa questão da compensação da exposição e vocês conseguem andar com o fotômetro a partir deste botão. E aqui cabe até ressaltar uma diferença em relação ao modo automático, pessoal, que no modo P a gente consegue fazer esse tipo de compensação. No modo automático a gente não consegue dizer nada para a câmera. Por isso que muitas vezes a gente se ferra ali quando a gente está no modo completamente automático. Mas vamos entender o seguinte então, a gente vai fotografar esse cartãozinho, que eu coloquei ele aqui no cantinho do meu quadro, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar do cartão branco para o cartão cinza 18%, para o cartão preto, numa mesma configuração de iluminação, que é esse meu cantinho aqui da cena, é onde a gente vai fotografar. E eu quero mostrar para vocês o que acontece se eu fotografar isso com o fotômetro zerado, como vai ficar a cor desse branco. O que vai acontecer? Será que se eu colocar em +2 vai estourar essa foto? Bom, em -2 aí a gente sabe que vai ser um desastre completo. Mas eu vou mostrar primeiro para vocês aqui com o cartão e depois a gente vê com pessoas como é que a gente vai fazer isso, tá legal? A gente está com a captura vinculada aqui. Eu vou fazer o teste, pessoal, com o modo manual pela seguinte razão. O modo manual, quando eu fizer essa configuração aqui, ele vai nos dar uma possibilidade para que o nosso fotômetro fique zerado ou fique no +2. Então eu vou encontrar primeiro no meu modo manual, voltando então, eu vou encontrar primeiro no meu modo manual qual a configuração de câmera que eu tenho para zerar o meu fotômetro e eu vou mostrar no histograma e na foto ali na captura vinculada o que a gente vai ter, tá? Então pessoal, a gente fez uma arapuca aqui para mostrar para vocês, a gente vai fotografar um cartão cinza, um cartão preto e um cartão branco, porque vocês podem ficar muito confusos, por exemplo, numa situação de cena que a gente tem a noiva, o noivo e um fundo cinza atrás, qual dos três eu fotometro, César? E se eu acertar o noivo, a noiva, como é que vai ficar? Se eu acerto o cinza, como é que fica o resto? O grande segredo aqui é o seguinte, se vocês apontarem a câmera de vocês, o fotômetro, para um deles, e vocês fizerem a configuração em um deles, seguindo esses princípios, que o preto vocês têm que configurar para -2, que o cinza vocês têm que configurar para 0 e o branco vocês têm que configurar para +2, pessoal, vocês ajustando isso tanto no modo manual quanto na questão de compensação, vocês ajustando um deles, vocês acertam todos. Se vocês errarem um, vocês vão errar todos. Vamos tentar entender isso agora aqui na prática. Por exemplo, assim, a gente vai fotografar um preto imaginando uma situação em que o nosso fotômetro ele esteja zerado. Então eu vou configurar aqui a minha câmera para que o meu fotômetro esteja zerado em preto, para que vocês vejam o que acontece. Na teoria vai nos dizer que esse preto não vai ficar preto, ele vai ficar cinza. O nosso branco não vai ficar branco, o nosso cinza não vai ficar cinza, porque se eu errar um, eu erro todos eles. Muito bem, pessoal, vamos então começar com o nosso preto, tá? Eu vou colar o nosso preto aqui no nosso flip chart. E o que vai acontecer aqui? Eu vou começar... opa, colei errado.
aqui. Deixa eu colar um pouquinho mais para cima o nosso preto aqui. Beleza, show de bola. Legal. Então, o que vai acontecer agora aqui? Eu vou fazer o seguinte aqui na minha câmera, tá? Eu vou fotometrar este preto aqui para que ele fique em 0, alterando apenas a questão do meu diafragma, pessoal. Então, para esse meu fotômetro ele ficar zerado aqui, eu tenho 2.8, f2.8. Eu estou trabalhando sempre, vocês podem ver ali, velocidade é 100 e o ISO é 800 em todas as fotos, tá? Vamos ver o que vai acontecer, vocês vão ver no computador, quando o meu fotômetro estiver zerado e eu faço o clique, a teoria vai nos dizer o quê? Que esse preto, ele não vai ficar preto. Onde a gente pode observar isso? Que o nosso preto, na verdade, ele não está na zona do histograma, eu estou observando daqui, está passando aí na tela para vocês, não está na zona do histograma que deveria estar o preto, que é mais para o cantinho. Ah, César, o que é aquele branco lá no canto lá do histograma? Bom, a nossa folha em volta, ela é branca. Obviamente que isso atrapalha um pouquinho aqui a questão da nossa medição, ela não é absolutamente precisa, por isso, na verdade, esse histograma ele poderia estar mais centralizado, mas aqui é uma medição aproximada, mais ou menos como a gente vai ver na vida real. Legal, vamos ver o que vai acontecer com o nosso preto, pessoal. Se a gente colocar isso, não vou conseguir colocar esse preto em mais 2 aqui, na verdade, com a questão do meu diafragma, porque a minha lente aqui é uma 2.8, mas eu poderia fazer essa compensação aqui na velocidade também. Então, se a gente tivesse uma lente 1.4, a gente conseguiria fazer isso. A gente passaria para 2, a gente passaria para 1.4. Como não consigo fazer isso, eu estou em 100 aqui, eu vou colocar em 50, vou colocar em 25, e daí aqui a gente vai ter a foto em mais 2. Vamos ver o que vai acontecer. Obviamente, aquele branco ele vai estourar completamente, e o nosso cartão de preto ele ficou literalmente cinza, como vocês estão vendo aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou voltar a minha velocidade para 100 e eu vou fotometrar esse preto como se deve fotometrar esse preto. Imaginem que eu estou ocupando o meu quadro, na maioria com o terno do noivo ou com um blusão preto como este aqui. Eu estou vendo isso completamente no meu quadro. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou configurar a minha câmera para se trabalhar em menos 2, em menos 2 em relação ao preto, que no nosso caso aqui deu f5.6. Então a gente fotografa aqui e vocês veem que a fotografia é algo muito matemático. O que a gente tem aqui? A gente tem um preto que é preto e vejam só, já está antecipando pela foto que vocês começam a ver ali. Eu fotometrei no preto, em menos 2, mas vejam o que está acontecendo com o branco. Esse branco, claro, esse papel não é branco, branco, branco. A gente vai ver depois ali com o cartão, que na verdade também não é branco, 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 mas a gente tem um branco que não está estourando ali também e a gente tem um preto que é preto. Então, olhem só, vamos anotando isso para a gente chegar a algumas conclusões aqui no nosso final, tá? Então, para a gente alcançar o preto, a gente colocou o nosso F em 5.6, o nosso fotômetro ele ficou zerado em 2.8 e em mais 2, aqui seria o caso de colocar o fotômetro em 1.4. Na verdade, a gente teve que fazer ali um enjambre mexendo na velocidade, ou a gente poderia mexer no ISO, como mostrei para vocês. Qualquer um desses parâmetros vai alterar ali a questão do nosso fotômetro. A gente tem essas configurações, sendo que com menos 2 a gente alcançou o preto que é preto. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal, com o nosso cartão cinza, tá? Eu vou colocar aqui o nosso cartão cinza, que irá ocupar todo este quadro aqui. E o que a gente vai fazer com o nosso cartão cinza? Vamos colocar ali em menos 2 no nosso fotômetro, aqui o nosso cartão cinza. Então, para eu alcançar o menos 2 com o meu cartão cinza, pessoal, eu estou indo para
F11 aqui. Fiz a foto do meu cartão cinza, já sei que ele vai ficar subexposto, porque eu estou fotografando um cinza, que é um cinza médio, e o meu fotômetro, ocupando a maior parte da minha cena, o meu fotômetro deveria estar zerado lá no meio. Vou voltar aqui para o meu fotômetro, toque, 2 toques, para que ele fique exatamente no meio. Vou fazer a foto aqui e a teoria nos diz que o cinza tem que ficar cinza. Olhem só, estou vendo meu cartão cinza aqui. Se vocês olharem o histograma, vejam só que maravilha isso aqui. Esse cartão cinza aqui, ele está bem certinho, porque ele está exatamente ali no meio, onde deveria estar o cinza. E se a gente tivesse fotografado isso em mais 2, pessoal, vou dar 3 toquezinhos de terços, a gente pula, a gente está em f2.8, faço a foto, esse meu cinza aqui vai ficar mais próximo de algo esbranquiçado, como vocês estão vendo ali, do que um branco, e a gente já vê que as outras cores começam também, o nosso branco ali começa a quase passar do ponto, e a gente tem esse tipo de situação aqui. Então, o que aconteceu aqui? O cinza em -2, ele ficou um F11, com o fotômetro zerado, a gente chegou no F5.6, e mais 2 foi em 2.8, sendo que a configuração em que o cinza ficou cinza é o 5.6.